Bom dia, bom dia, bom dia. Bom Bom dia. dia. Bom, Bom a dia. gente não pôde comentar na quarta-feira o depoimento do Lula, é, porque nós estávamos aqui trabalhando e produzindo um post a cada 8 segundos, mas inacreditável, né? A gente na quarta-feira teve um momento, no depoimento do Palocci, a gente na quarta-feira anterior, a gente teve um momento mais explosivo, exuberante, da Lava Jato, provavelmente, mas agora, com esse do Lula, a gente o cara se espatifando no chão, né? Ali, em tempo real, enquanto a gente via o vídeo, baixava as imagens e comentava, nós víamos o despedaçamento do, do Lula. Não só o conteúdo, né, do depoimento, que de fato ali ele estava, ao contrário do primeiro depoimento ao Moro, ele estava ali de fato como um réu, né, sem defesa, né? Até a gravata não era mais aquela gravata com as cores do Brasil, não sei se vocês notaram, né? É o que é muito interessante, simbólico, né? Mas você sabe que quando eu estava comentando ontem, o impressionante que essa moçada da Lava Jato conseguiu, né? Você imaginar o Lula naquela situação, já condenado em primeira instância num processo, né? Sendo arguido daquela maneira por uma procuradora da República que foi desrespeitada, né? Ao ser chamada de querida, né? O que mostra também a falta de formalismo, a falta de educação, né, do inquirido. Mas assim, sendo o senhor Lula, né, essa pessoa que tentaram mitificar, que tentaram transformar no melhor presidente que o Brasil já teve, num estadista de estatura mundial, né? É impressionante. Estão de parabéns os policiais federais, os procuradores, o juiz. Né? Um trabalho inacreditável. E só para complementar o que você disse, a improvisação dessa gente, né? O Lula estava esperando, o Lula, o advogado deles, estavam esperando esse interrogatório há meses. Eles sabiam que seria perguntado, eles sabiam que ia ser levado como provas. Eles não tinham uma estratégia, eles não tinham eles não tinham montado um discurso minimamente plausível, verossímil, até para escamotear as perguntas. Isso fica... não, você tem razão. Isso fica muito evidente, mais evidente ainda, né, Cláudio e Felipe, quando o Moro pergunta, o Moro, a procuradora, já não me lembro mais, a respeito dos recibos do aluguel. O Moro a procuradora. Do apartamento vizinho ao dele em São Bernardo, né? Em que ele se embanana, diz que a Marisa cuidava disso, provavelmente estava numa arca, aí vira-se assim, como se virasse para o advogado, não sei se foi pedido para o advogado. Quer dizer, como é que eles chegam, né? Como é que é possível imaginar, né, eles sendo acusados de não ter pagado o aluguel do apartamento, enfim, o recibo do aluguel, os recibos do aluguel são peça fundamental. É lógico. Que eles não têm mesmo. Apresentada. Aconteceu uma coisa nos últimos tempos, nas últimas semanas, que desestabilizou o núcleo ali, né, que é justamente o Roberto Teixeira, perdão, ter virado um investigado quase condenado, né? Isso, o Roberto Teixeira, ele é um pilar desse núcleo mafioso, né, que se criou ali com as famílias, né, com uma família do Lula, a família dele, família de Bittar, etc. Então, e o Roberto Teixeira era esse diretor jurídico, né, de todos, né? Então, ele que monta a estratégia, ele que orienta o Zanin, que orienta a filha, né, que a filha também é sócia, e ele, de fato, a gente até ficou na dúvida se aquela internação dele era simulada ou não, e eu apurei que é real, a internação foi real, ele realmente está com Parkinson, está com a saúde bastante debilitada. Isso criou uma desestabilização total nesse núcleo, né? Então, já tá um brigando com o outro, virou uma confusão tamanha que isso se espelha nessa absoluta falta de estratégia, né? Imaginar que
Não, é por discutir não ter recibo, é porque não tem, né? Não é porque não entregou. Não tem. E a Gênesis foi acusado desde o ano passado, realmente não tem recibo nenhum. E a estratégia desde sempre, já que não é impossível defender do ponto de vista criminal, né? A estratégia foi politizar, né? Tentar politizar esse troço, achando que isso ia colar, né? E não colou. Não. Mais uma vez, não colou no primeiro interrogatório, não colou nesse, perdão. E duas coisas que me chamaram muita atenção foi nessa estratégia de politizar ali o desempenho dele no interrogatório, ele chamar a procuradora de querida, né, com aquele jeito paternalista, condescendente. É uma estratégia de tentar inverter o jogo de poder ali, né, dele parecer por cima. E também com o Moro, quando ele disse que vou jantar com as minhas netas, vou almoçar com os meus filhos, eu poderei dizer a ele, fazendo uma pergunta ao Moro, se eu fui tratado aqui por um juiz imparcial, e aí o Moro diz, você é um réu, você não está em condição de fazer esse tipo de pergunta, mas a resposta é sim, ainda benevolentemente responde a ele. Quer dizer, são duas vezes que o Lula, com a habilidade política dele, como se estivesse num debate eleitoral na televisão, tenta ficar por cima dos outros, que nem ele diz lá que eu aprendi em política que não se diz o nome do outro candidato, do candidato adversário. E ele está ali naquela situação, na audiência, tentando inverter também, ficar por cima da procuradora, ficar por cima do Moro. E ele não consegue, porque ele sucumbe na parte criminal técnica, né? O Moro vem com o documento, vem com o recibo, ele fala lá do meu imposto de renda, do aluguel, ele se embola, aí o Moro vai em cima. Mas cadê, então, né, o recibo? E aí ele, no primeiro interrogatório, já tinha falado, sugerido que a Polícia Federal pudesse ter plantado prova ali no apartamento, e nesse, de novo, né, a gente reproduziu no site, estou até com a frase aqui, eu hoje, passado todos esses meses, tenho muita suspeita do comportamento da Polícia Federal nessas ocupações, que são as operações. Aí ele fala, por isso eu não posso dar crédito à cópia de um e-mail. Quer dizer, mais uma vez sugerindo qualquer plantação, porque não tem a capacidade de se defender tecnicamente. Só tem aquela atuação jurídica que se esfacela ali diante de gente preparada para refutá-lo. E no dia seguinte, nós publicamos aqui, reproduzimos os documentos que foram obtidos pelo Estadão. A gente tem uma montanha de provas que descrevem exatamente como esse pacote de propinas passou da Odebrecht para o Lula. Então, quando eles percorrem passo a passo toda a compra do prédio do Instituto Lula e de como foi pago no exterior o dinheiro depositado na conta do proprietário, e eles conseguiram rastrear todas as passagens de dinheiro, eles têm os e-mails do Roberto Teixeira, tem tudo. Eles, de uma ponta, quer dizer, primeira remessa de dinheiro, à última, que é o croquis do Instituto Lula, eles têm tudo. E o Pallotti falando justamente porque eles desistiram da compra, não é? Exatamente. Para não dar na vista, a tal da reunião na casa do Lula. Em cima disso, eles têm o Pallotti, que dá um quadro geral. Porque o próprio... Hoje nós tivemos, a Veja antecipou alguns dos anexos do Pallotti. É um negócio devastador, demolidor, porque não só a confirmação de tudo que já se sabia, porque já foi delatado 300 vezes, porque está nas planilhas. Por exemplo, o dinheiro que era entregue pelo Branislav Contic para o Instituto Lula, mas dando esses detalhes, esmiuçando esse esquema, essa organização criminosa que se formou, o Lula, usando o próprio Instituto Lula para desviar dinheiro. E tem esquema ali dos pagamentos em espécie para que ele pudesse usar isso daí para os confortos dele, pelo roubo miúdo. O Pallotti, aliás, num dos anexos, né, diz que repassou em espécie dinheiro de propina ao Lula, ele mesmo, para despesas pessoais. Né? Pelo menos 5 vezes. Pelo menos 5 vezes, exatamente. Né? Aí tem também, como se não bastasse, a gente dá menos importância, a gente já falou aqui, né? Em geral, porque o Pallotti realmente foi fantástico, mas tem o sujeito, o laranja, do apartamento ao lado do Lula, o Glaucus da Costa Marques, primo do Moonlight, dizendo... Né, vamos repetir. Nunca recebeu um aluguel. Não recebeu aluguel. E, no entanto,
O Roberto Teixeira chegou para ele e disse: você vai começar a receber, né? Eu acho que foi em meados de 2015 e tal, justamente quando a Lava Jato começou a apertar o cerco. Não, quando o Lava Jato prendeu o Mulay. Exatamente, fechou o cerco prendendo o Mulay. Bem apertado. Quando prendeu o Mulay, é que ele correu lá no exato, prendendo o Mulay, fechou mais. Enfim, de qualquer maneira, é estarrecedor, né? E ele fala, Mário, o primo do Mulay responde ao Lula. Aí, quando essa coisa do Lula, o Lula diz, né? Mas ele nunca me cobrou nada. Ele responde, ele diz que, porque ele foi questionado sobre isso, né? Por que você não cobrou? Ele falou, não, eu cobrei. Eu fui falar com o Mulay, e o Mulay virou para mim assim, não, deixa isso para lá. Deixa isso para lá, fica quieto. Por quê? O Mulay sabe o nível de periculosidade dessa turma. Claro. Né? Então, é melhor não reclamar, fica aí. Mas, Cláudio, a rigor, por que ele teria de cobrar? Porque ele não pagou esse troço. Lógico. Eu tô vendo assim, essa é a desculpa dele, a mesma desculpa dele já é reveladora, né? Exatamente. Quem pagou foi o Costa Mais. Não tem recibo nenhum. Lula, você fez muito bem não pagar para o Costa Marques. O apartamento não é dele. Quem comprou foi o Odebrecht. Paga para o Odebrecht. Encana. Mas você sabe, Diogo, o que acontece, que eu vejo acontecer muito nesses casos assim, muitas vezes o cara, como o Lula era um imperador, né, um grande capo, todo mundo rendia, né, respeito, admiração a esse cara, e esses caras todos que ficam no entorno ali esperando também colher algumas migalhas, né, de todos esses roubos, essas negociatas, para um cara como o Glaucus, é motivo de orgulho ele servir de laranja. Claro. Não precisa nem que o Lula fale com ele mesmo, não. Basta que o Roberto Teixeira faça o que ele fez. Quando ele fala assim, olha, vem aqui, tem um negócio aqui, eu preciso de você, não sei o quê. O cara se serve como um soldado do esquema, e aí acha que vai ganhar 800 pau, né, nesse negócio da Haberbeck, e depois o Roberto Teixeira cobra de volta o dinheiro. E ele fica pianinho, porque no final das contas ele está sendo usado, né? Ele está sendo usado, como eles usam e vão usando todo mundo, né? No final das contas vão usando. Nem todos têm, vamos dizer assim, aquela categoria de sentar para negociar, não. Eu só vou ser laranja se você me pagar 10 milhões. Que categoria, hein? Não é? Tem que ter categoria para lidar com essa gente. E no caso dele, não. O cara tá até feliz. Ele é usado, o nego dá uma carcada. Mas eu já disse isso em relação a psicologia aí, se a gente for entrar nesse campo, é mais ou menos a do Rocha Loures. Sendo que o Rocha Loures, em relação ao Temer, nem precisava de dinheiro, porque é uma família muito rica. O cara rico, pô. Mas ele quis, entendeu? Quis participar da turma, achou legal. Aliás, por falar nessa denúncia de ontem, do Janot, que eu acho que a gente tem que abordar também, o dado mais interessante disso, né, é que, na descrição, ele fala o que é a verdade absoluta. O esquema foi montado para eleger o Lula. A organização criminosa, ele estabeleceu, parece uma coisa de só menos, já muito sabida, mas é interessante quando você vê isso formalizado. Ou seja, a organização criminosa se formou para eleger o Lula, elegeu o Lula, né? Isso é um dado importante. Não é que a organização criminosa se formou depois, no entender do Janot ali, da Procuradoria-Geral da República, depois da eleição do Lula. Não, foi feita para eleger o Lula. Depois foram agregados PMDB e PP. Sai o Lula, sai a Dilma, o PT sai do poder, é saído do poder, né? E o senhor Michel Temer, segundo o Procurador-Geral da República, né, assume o comando do esquema, agora, principalmente no Ministério da Integração Nacional e da Agricultura. Enfim, há uma continuidade, né, da delinquência, do crime, que, gente, é evidente. Agora, a denúncia do quadrilhão petista e a denúncia do quadrilhão da Câmara são peças primorosas. O mensalão é zero perto disso. Claro. O DPF sobre esse esquema do Michel Temer era que nós publicamos aqui, é absolutamente devastador, né? Porque é tudo demonstrado o funcionamento do esquema. Eles dão o nome de todos os membros. Se o mensalão ficou acéfalo, esse daqui
a cabeça do Lula aparece em Exatamente. todos os cantos, em todas as organizações criminosas que foram criadas para roubar, para saquear o Estado. Então, essas duas denúncias, infelizmente, por causa da paspalhice do Janot, essas duas importantíssimas denúncias ficam fragilizadas. Fragilizadas por todo o contexto. São absolutamente inquestionáveis. O esquema é o mesmo. O esquema é o mesmo. Né? Aliás, como acho que foi o Cláudio que bem notou ontem, a denúncia do Janot é o relatório da PF, né? Sobre o quadrilhão da Câmara. É um relatório, é investigação pura. Né? A denúncia de ontem é uma denúncia muito forte, porque ela não se baseia apenas em Joesley e Caterva. Né? Tem Lúcio Funaro, tem todos os cruzamentos que foram feitos pela PF, né? A continuidade do esquema do PT depois que o PT sai do poder pelo PMDB, como eu falei. Então, assim, uma pena apenas que o senhor Janot não tenha feito isso em relação ao PT antes. Né? Fez tudo ali no assodado, né? Para sair bem na fita, com todas as confusões que ele fez, enfim. Mas, de qualquer maneira, eu acho que no decorrer do período aí da história, a gente vai olhar por esse período e essa denúncia, né, vai fazer muito sentido e é, de fato, um bom extrato, uma boa síntese de tudo que aconteceu. Ela está de acordo com o que a gente vem dizendo há muito tempo, né? A questão é saber se lá no STF, se ministros do STF vão aceitar aquela narrativa que envolve todo mundo numa quadrilha, numa organização criminosa, ou se vai tentar desintegrar aquilo, mostrar que pode ser que alguns elementos, algumas pessoas tenham cometido diversos crimes, mas não exatamente todos juntos e não exatamente com o mandante, que é sempre mais difícil de enquadrar, porque não tem uma atuação extensiva. Então, assim, ela é realmente um capítulo importante que a gente lê como aquilo que a gente acredita que aconteceu, né? Mas eu não sei se lá no STF, se isso vai bater muito bem com aqueles ministros. Agora, você tem... Não, sim... Tem uma questão, desculpa, Mário, porque assim, isso me lembra declarações de alguns ministros, declarações recentes, de que justamente de como o pessoal acusa o Ministério Público de orientar, né, de manipular o delator, as delações, de orientar o delator a dizer que determinada coisa é crime, né? Então, assim, esse dinheiro aqui que vinha no caixa 2, vinha de um esquema de propina, não sei o quê, mas até então não era crime, né? E aí o Ministério Público passa a dizer que isso é crime. E tem muito ministro ainda diz que isso aí é uma manipulação da delação. E, na verdade, o que a gente está diante é de uma quebra de paradigma cultural da política brasileira. Porque, de fato, se você, para quem conhece, quem vive o dia a dia da política, esses caras aí, esses caciques todos, eles não entendem como a gente entende, né? Que o que é, olha, isso aqui é crime. Tem muita gente que o cara comete, ele acha, por exemplo, esse negócio de pagar despesa pessoal do Lula, né? Isso aí é cultural. O cara é o chefe político, ele quer mesmo que os demais paguem, né? E que esse sistema trabalhe em função do partido, essa ocupação do Estado, o uso da máquina para... Sabe qual é a diferença, Cláudio? Tanto é que no meio deles, né, você não tem, olha, vou te pagar propina. Não, é comissão política, é um agrado, é não sei o quê. Tem um problema aí semântico que precisa ser entendido, né? O Supremo foi tão importante por causa disso, né? Porque ele escancarou. Ele fez uma revolução semântica também. Mas uma revolução semântica, mas é verdade. Mas, Cláudio, sabe qual é a diferença em relação ao passado? Os políticos podem não saber que isso daí é crime, mas Odebrecht sabia. E mantinha tudo isso... ninguém. Eu não estou dizendo que não. Eu não estou dizendo em nenhum momento que ele não sabe. Eu entendo o que você disse, mas eles sabia. Eles têm um discurso ele tratou isso daí como crime. Ele tratou todo esse percurso como crime e toda a lavagem de dinheiro. E está tudo registrado,
Diogo, quando você vê os passos do crime. E peraí, depois quando você vê 51 milhões de reais em dinheiro vivo de ajuda, de colaboração. Aí o aspecto semântico derrete, né? Derrete, óbvio. Mas olha que engraçado, né? Olha que engraçado. Quando você tem o Ricardo Saldi brigando com o Marcelo Miller, porque o Marcelo Miller chama ele de bandido. Não, você é bandido, né? O Joesley fala disso também. Não, em um momento ele teve que dizer, não, eu cometi crime sim. Porque o que eu estou dizendo é porque tem ministro que está querendo usar isso para dizer que a delação foi manipulada. E, na verdade... Agora, tem um aspecto importante, Cláudio, que complementa isso que você está falando, aliás, em base. O Celso de Mello, no julgamento da suspeição do Janot, deixou muito claro que Ministério Público não é imparcial. Exatamente. Ministério Público é parte dentro do processo penal, certo? E como parte, ele pode sim ajudar a produzir provas. Veja, não estou aqui dizendo que o Ministério Público pode cometer ilegalidades, né, que é o que está sendo investigado no caso, por exemplo, do Marcelo Miller e do outro lá que foi preso. Não se trata disso. Agora, que o Ministério Público pode participar ativamente se ele está convicto ou está com suspeição em relação a determinada pessoa na produção de provas, isso já foi acertado pelo Supremo Tribunal Federal, como disse o Celso de Mello, aliás, em 1971, quando o Sérgio Paranhos Fleury foi acusar um procurador de ter feito isso e aquilo, e o STF, na época, imagina, na época mais dura do regime militar, né, disse que não, que era papel do Ministério Público também produzir provas. Veja, tem aí um contexto outro que eu acho, por exemplo, que o Ministério Público brasileiro ele tem poder demais. Mas isso é outra história. Isso aí é uma discussão até, digamos, filosófica. Tá? Agora, o fato é que se o Ministério Público não orientou como o Marcelo Miller parece ter orientado, hein, com vistas a emprego, a receber dinheiro, a receber benesses, isso não. Mas se o sujeito chega ali e fala, olha, então tem aqui, eu tenho como provar, tal, tá bom, então você vai e grava. Isso não configura necessariamente uma ilegalidade, não. Mário, quer ver um exemplo claro de como isso é usado? Por exemplo, o próprio Joesley, ele pagou 2 milhões para o Palocci. Disse que não foi, que pagou para manter a relação, né? De agrado ali, para manter a relação, sem nenhuma contrapartida. Pagou não sei quanto também para o sócio do Zé Eduardo Cardoso, também para manter relação. Pagou 2 milhões para o Instituto Lula, que o Okamoto pediu, ele foi, passou o cheque, pagou também com essa coisa de... Aí você questiona, e eu questionei, inclusive, eu falei assim, olha, vem cá, você doou, você pagou 2 milhões, né? Não, 2 milhões. Não, no Joás é 2 milhões. Vamos lá, 2 milhões, você pagou 2 milhões para o Gilmar para o IDP, para o Instituto, você botou 2 milhões de reais no IDP de patrocínio. Por quê? Eu questionei ele um dia, por que você fez isso? Ele falou, não, porque veio a Dalide aqui, bateu na porta da gente e pediu patrocínio. Eu falei, e aí? Ele falou, tu acha que eu vou negar um dinheiro de patrocínio para o Instituto do ministro do Supremo? Não vou, porque eu não quero ter problema lá na frente. Isso é a cabeça do criminoso. Eu falei, tá bom, no caso do Lula, por que você doou 2 milhões? Porque, é o Lula, né? Vou lá, dou 2 milhões. Por que o Palocci? Não, o Palocci... Aí você pega isso aqui, vai no Ministério Público, e eu virei para colega do Ministério Público e falei assim, vem cá, como é que você enquadra isso aqui? Porque o cara é um empresário que cresceu com dinheiro público pagando propina. Aí ele usa esse dinheiro, sai distribuindo para político, para empresário, para político, para autoridades, etc. E como configura isso? Como você enquadra isso criminalmente? Aí eu ouço do procurador justamente que você não tem como enquadrar. Então, existem problemas, inclusive, legais. Porque, sabe, é que tem uma questão criminal, certo? Específica, e tem questões éticas. Que acabam se misturando. O que era necessário estabelecer no Brasil eram
e estabelecer, eu diria até formalmente, em termos de, digamos assim, compliance, quais são os limites éticos de determinadas autoridades. E respeitar, né? Então, assim, é lícito que ministro do Supremo tenha iniciativa privada que recebe dinheiro, que pode receber dinheiro estatal, não importa qual esfera. Algum tipo de benefício fiscal, por exemplo. Ou benefício fiscal, eu não vou particularizar aqui nem fulanizar, né? Porque não há necessariamente aí, digamos, uma atitude criminosa por parte do ministro que fez isso. O que não há é limite. Então, se não há limite formal, é preciso que se estabeleça limite formal. E também esses caras, olha, no caso específico aí de deputado e executivo, existe aí um negócio que é o seguinte: eu fiz tanto pelo Brasil que eu mereço pegar, por exemplo, o dinheiro de Caixa 2. Então, Mário, sinceramente, eu acho o seguinte: quando fala de salário de juiz, salário de ministro, eu dobraria. Eu possivelmente até triplicaria. Quer saber? Eu triplicaria. Desde que houvesse aí um enquadramento jurídico que delimitasse esses caras assim, olha, então é o seguinte, você está no Ministério, você está no STF ou qualquer outro tribunal superior, então é o seguinte, o senhor vai receber um belo de um salário, certo? Mas o senhor não pode fazer palestra paga, em especial quando isso implica conflito de interesses. O senhor não pode ter iniciativa, assina o papel lá, sabe? Não pode ter empresa, certo? O seu filho... Mas isso é o que a gente faz nessa porcaria de advogado. Site, né? Essa porcaria desse site a gente não faz. E vai, né? Você não pode frequentar a festa da casa do cara, do empresário que tem interesse. Não pode ser padrinho de casamento. Se as pessoas não têm essa disposição, digamos, interna, ou não internalizaram essas questões éticas, ou não vem problemas, então é preciso que haja uma disposição externa, regras muito precisas. Claro. Então, assim, quando falam um ministro do Supremo ganha... Porque, no fundo, é o seguinte, os caras, de fato, eles estão... juiz não pode ganhar. E você vê o ministro do Supremo falando, não sei o quê. Claro, porque isso para eles, o salário que eles recebem, é troco, é bico. Porque eles podem fazer palestra por 150 mil, 60 mil, 100 mil, podem ter empresas. Mas com político funciona de forma muito parecida. Agora, a história das concessões, desculpe, só terminar, concessão de rádio e TV para político, que é proibido, né? Me parece que tem uma legislação que Mário, claro, não é no nome dele, está no nome do irmão. Essa coisa mesmo do Instituto Lula, dos institutos, né? O cara vai lá, termina o mandato, ok. Aí, de repente, começa a receber milhões das empresas que ele beneficiou. É engraçado, porque é o seguinte, antes da Lava Jato, ninguém questionava isso. Ninguém achava assim, é estranho isso aí. Não, todo mundo achava normal. Só para esclarecer que tem duas esferas diferentes, né? A gente agora, nessa segunda parte da nossa conversa, está falando sobre essas ambiguidades. Na primeira parte, a gente falou sobre propina mesmo. A gente sabe que na Petrobras havia propina, trânsito de propina, 1%. Para ter dinheiro do BNDES, o Joesley pagou propina. Para ganhar dinheiro da Caixa, ele pagou propina, ele comprou. Esses políticos receberam propina em troca de MPs, em troca de contratos para sonda, em troca de contrato para não sei o que mais. Então, tem essa... O Palotti falou que o ministro do STJ recebeu 5 paus para melar Castelo de Areia. Isso é crime. Então, tem as imoralidades em todos os níveis que chegam à ilegalidade. Só para complementar que o Cláudio disse, que o Mário disse, é que o Ricardo... A gente falou demais, acabou o nosso tempo. Eu toda vez aviso, está acabando. Hoje acabou. Vamos complementar, vamos fechar o nosso... O Felipe estava concluindo o raciocínio. Eu só ia complementar, eu estava vendo que estava less than a minute, estava faltando menos de um minuto. Eu ia falar muito rapidamente que o Cláudio e o Mário falaram sobre aquilo que o Ricardo Saldi chamou em depoimento ao Ministério Público de reservatório da boa vontade. Né? Esse dinheiro que eles pagam não para uma contrapartida específica, mas para ficar de bem com aquela pessoa, para quem sabe ser ajudado lá na frente. Né? E apenas comentar aquilo que o Mário disse sobre o eu mereço, que isso é praticamente a regra
a moral petista, né? Eles acreditam que por serem os defensores da justiça social... Mas não só petista, viu, não só petista, Felipe? Com certeza. Isso eu ouço desde a moral política do Brasil é essa, a moral política do Brasil. No PT isso se consagrou sem dúvida, até o limite. Porque havia também um projeto de poder, né, do PT, autoritário, né, em que eles arrecadavam também para se perpetuar lá. E sobre a reserva de propinas, isso também é disseminado, né, em todos os partidos, em todas as empresas. A Odebrecht fala isso muito claramente. Eles tinham um pacote de propinas do Lula, o pacote de propinas do PT, e algumas das rendas desse grande pacotaço, a arrecadação foi feita com contrapartidas em alguns casos específicos, mas eles tinham um volume, o Marcelo Odebrecht sempre fala, né? Eu estabelecia um volume de dinheiro que me parecia congruo em troca de tudo. Quer dizer, era um pacotão, todos os negócios que nós tínhamos com o governo, em particular para que o governo desse os contratos e não atrapalhasse com outros contratos, né? E essa é a técnica do achaque. Você trabalha e ganha mais dinheiro em troca disso. O eu mereço, na verdade, é o pensamento por trás do político que rouba, mas faz, né? Aquela velha tese do roubo, mas faz, que a militância petista que se mantém apoiando o Lula, esses 30%, provavelmente acredita, né? Claro que tem uma parte ali ludibriada, mais ignorante, mas tem a militância mesmo que rouba, mas faz, justiça social, vale tudo, vale roubar e tal. E será que o Lula ainda tem 30%? Acreditarem que merece. Pois eu estava pensando, o que você tem em geral, né, estatisticamente, acho no que eleitorado, 30% do eleitorado, ou perto de 30%, é de esquerda, então votará no candidato de esquerda. Mas eu acho, viu, Felipe, que nesses 30%, vamos arredondar, brasileiros, eu acho que o Lula já não tem mais tanto apoio assim, viu? Vide a caravana no Nordeste, os poucos mortadelas que ele conseguiu arrebanhar para ir a Curitiba, e mesmo o PT já está falando claramente, dando o Lula como morto politicamente, né? Porque vocês imaginam, no horário eleitoral, só aquele trecho do Pallotti, e mais o que virá, né? Mas só aquele trecho que já temos, né? Digamos assim, do Pallotti dizendo que o Lula recebia propina da Odebrecht, usando a palavra propina, aquilo é devastador. É devastador. Vai virar a segunda denúncia. Ele vai sentar no banco dos réus outra vez. Ele vai ser ainda condenado pelas palestras. Ele vai passar o resto da vida dele dando depoimento. E o cara está morto, o cara está frito. Ele está tentando negociar, barganhar de alguma maneira uma saída para não ser preso. É a única coisa que ele pode almejar neste momento, mesmo o tal do papel dele como arrecadador de votos, nesse caso, ele... Ô, Diogo, eu lamento pelo Moro, que o Moro virou uma espécie de carcereiro do Lula. Ele agora ele vai ter que, se ele não se afastar da Lava Jato em algum momento, ele vai passar os próximos 10 anos da vida dele também o Lula depor. Não, ele ainda tem é um karma, virou o karma dele ali. Mas ele ainda tem que pegar o sítio, condenar pelo sítio e condenar pelo prédio do Instituto Lula. São duas condenações e um julgamento, um interrogatório que ele ainda terá de fazer. Depois ele o Lula está morto e ele está livre. E para completar, né, todo esse quadro, temos o senhor Gedel, né, que agora está com medo de ser violado. A Papuda deve contribuir bastante para ele apressar, eu imagino, né, a delação dele, né? Porque tudo isso que foi dito pelo Janot ontem, que a gente já falou aqui, que compõe um quadro, tudo isso ainda ficará menos forte, né? Digamos assim, se o Gedel falar, né? O boca de jacaré está com medo dos piranhos da Papuda. Jacaré nada de costas, né, Felipe? Exatamente. Tá lá o jacaré de costas, né? Um monte de piranha querendo comer o jacaré. Sem contar que se ele não delatar agora, pega mal para ele também, né? Pois é. É sinal de que ele quer ser preso. Então...
Se em algum momento da delação parar, né, ô Diogo? Se suspender a delação, não quero mais delatar, não. Aí é porque ele se apaixonou, né? Se apaixonou. Se ele fizer na Papuda aquela dancinha que o Lúcio Vieira Lima, irmão dele, fez, sucesso total. Não, o cara vai falar porque ele não teve. Quando você tem a tua impressão digital no maço da propina, não é que restem muitas alternativas. Eu gostei de saber que agora eles estão olhando 1000 horas, né, de gravação de câmera. Aí já umas 10 pessoas entrando ali, né? Devia ser uma festa, né? Eu preciso comprar um vestido. Passe lá no apartamento e pegue um dinheiro, minha filha. Não era tão segredo assim, né? Não. 10 pessoas passando no apartamento, vamos falar, hein? E só para unir as pontas, o governo agora, né, como a gente deu no site, está querendo barrar a segunda denúncia antes que o Gedel fale, né? Porque aí tem um desgaste maior ainda. O Temer pode ser arrastado. Ele vai. Olha, quer saber? E ninguém tá dando a menor importância mais para esse Temer, entendeu? O que é extraordinário, mas tem um lado também que é positivo, porque o país está andando. De fato, o Temer conseguiu ser um presidente sem a menor... Decorativo, né? É um presidente decorativo. Não tem a menor importância o Temer. É por isso que eu acho engraçado quem defende o Temer. Não, o país vai entrar em convulsão. O Temer... Nada, gente, nada. As pessoas querem saber do que interessa, que é o Lula. Quem defende o Temer é só o Elcinho Mou. É isso. Né? Que vai se enrolar também. Vai se enrolar. Pois é. Bom. Agora a gente pode encerrar. Terminar dignamente, né? Isso aqui. Né? Terminar dignamente, pedir para o Rogério unir as pontas e a gente vai ter uma reunião de pauta como se deve. É o Rodrigo que vai fazer isso, nosso editor de vídeo. Né? É que a gente tem tanto funcionário. Olha, não fala isso não, porque além de não ser verdade, aí os nossos inimigos vão dizer assim, estão nadando em dinheiro, a conta de padaria todo dia, senhor, não é brincadeira não. Nadando em dinheiro, né? Protagonista com impressão digital. É isso. Maços e maços de dinheiro, toda a nossa especulação, né? A gente que ganha de político, ganha arrecada com anúncio de governo, é isso? Nosso sócio que dá dinheiro para as pampas para a gente, é uma beleza. Isso, né? A gente especula com dólar. Olha, o único que muda de cenário aqui... Você é uma espécie de Wesley Batista, eu sou o Wesley. Exatamente. O Cláudio é o Ricardo Saúde, né? E o Felipe o Francisco Assis. O Felipe é o Francisco Assis. É o Felipe. Eu tô querendo descobrir onde é que está esse reservatório da boa vontade aí, que eu também quero uma parte dele. É isso aí. Pelo que eu vejo, você está trabalhando na cozinha. É a cozinha isso daí? Não, né? Ali é a cozinha. É o meu flat aqui em São Paulo. O Felipe é o único que muda de cenário, toda hora está num cenário diferente. Às vezes aqui em São Paulo, às vezes lá no Rio, né? Com os meus livros atrás, é bem mais imponente. Aqui com cozinha de flat. Eu mudava, ainda vou mudar. Eu ia de vez em quando aparecer lá em Paris, né? Eu espero poder ir ainda Mas olha, gente, o apartamento lá não é meu, não, é da minha mulher, viu? Tem nada a ver com isso. Eu já comprei o pacote. Né? Não fala em pacote. Esse sofá, você nem consegue entrar no apartamento. Esse sofá é seu, né? Esse sofá é seu. Bate nos euros. Bato nos euros, aquele monte de euro ali espalhado na sala. Nem para pôr um colchonete. Esse sofá é seu, né, Mário? Isso aqui tudo é meu. É o mesmo sofá desde o início. Vai, é o mesmo sofá. Mas enfim, é isso aí, pessoal. Então tá bom. Tchau, bom fim de semana. Tchau.